Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, verso 57, o advento do Senhor Krishna, introdução. Kirtimantam pratamajam kamsayana kudandubhi arpayan masa krishrena sonrittadativivaha. Kirtimantam, chamado Kirtiman, Pradhama Jan, o bebê primogênito, Kamsaya, a Kamsa, Anakadundubi, Vasudeva, Arpayana, Asa, entregou, Krichrena, com muita dor, Saha, ele, Vasudeva, Anritat, de quebrar a promessa, ou de passar por mentiroso. Ativiva estava muito perturbado, sentindo medo. Então, a tradução deste verso é a seguinte: Vasudeva estava muito assaltado pelo medo de tornar-se um mentiroso que quebra sua promessa. Assim, com muita dor, ele entregou nas mãos de Kamsa seu filho primogênito, chamado Kirtiman. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No sistema védico, ao nascer uma criança, especialmente um menino, o pai convoca os brahmanas eruditos e, de acordo com a descrição do horóscopo da criança, ela imediatamente recebe um nome. Esta cerimônia chama-se Namakarana. Existem 10 diferentes samskaras, ou métodos reformatórios, adotados no sistema Varnashrama Dharma, e a cerimônia na qual se recebe o nome é um deles. Embora o primeiro filho de Vasudeva devesse ser entregue nas mãos de Kamsa, a cerimônia Namakarana foi realizada, e assim a criança foi chamada Kirtiman. Esses nomes são dados logo após o nascimento. Hare Krishna. Então, o verso aqui fala de uma emoção que é comum de atingir as pessoas comuns, que é o medo. Esse medo é bhaya em sânscrito. Prabhupada é chamado de abhaya, destemido. E então esse medo está relacionado com a sensação iminente de perder a vida. Sabe-se que a qualquer momento pode-se morrer. Então, pela preservação da própria vida, a pessoa faz de tudo para não morrer. E quando ela começa a tomar consciência dos perigos, ela vai tendo a consciência concreta do medo. Esse medo é um inibidor da nossa proatividade em termos de vida espiritual. Então, ele nos atrapalha em termos de vida espiritual, porque a vida espiritual depende de informações que nem sempre são comprováveis através dos métodos corriqueiros principalmente os métodos de comprovação pelos sentidos, pela percepção dos sentidos. E, em epistemologia, isso é chamado de pratyaksha, e Prabhupada explica isso muito bem na introdução do Sri Ishopanishad, que é um dos livros recomendados para o estudo básico da filosofia desse movimento, que é o nível acadêmico Bhakti Shastra. Então, o Sri Ishopanishad é um dos livros. Na introdução, Prabhupada fala disso, e essa introdução não foi elaborada por Prabhupada especificamente para o livro Sri Ishopanishad, mas ela é produto de uma palestra dada por Prabhupada em Londres.
E Prabhupada deu essa palestra e os devotos então colocaram esse conteúdo dessa palestra que falava de validez do conhecimento, buscar a demonstração de que o conhecimento é válido. Um deles é Pratyaksha. São 10 védicos e os 3 mais usados na filosofia Vaishnava são Pratyaksha, Anumana e Shabda. Então, esses 3 métodos epistemológicos buscam validar o conhecimento. Pratyaksha é o método que descreve o conhecimento que se adquire pelos sentidos em contato com os objetos dos sentidos. É dia, é noite, porque os olhos não veem a luz solar, então entende, o sol se pôs, acabou o dia, agora vem a noite, aí é noite. E assim por diante, né? Tal objeto é de determinada cor. Eu estou vendo que você colocou tal objeto sobre a janela e sobre o peitoral da janela. E assim a pessoa obtém conhecimento através da comprovação dada pelos sentidos. Anumana é inferência, ela pode ser de 2 tipos, e os tipos são quando um indivíduo analisa através do conhecimento lógico alguma coisa, considerando o particular para o geral. E isso se chama de indução, quando ela considera uma verdade particular jogada, então a ideia do particular jogada para o geral. Por exemplo, uma pessoa pode pensar que, bom, eu gosto de purê de batata, então todo mundo deve gostar de purê de batata. Como é que não vão gostar de purê de batata? Então ela particularmente gosta e acha que todo mundo gosta. Isso é anumana por indução. Dedução é do geral para o particular. Se todo mundo gosta de batata frita, então tal pessoa que nós vamos receber hoje deve gostar de batata frita, então vamos cozinhar batata frita para a recepção de tal pessoa. Então, um exemplo assim, hoje, homenageando a batata em 2 preparações diferentes, purê e frita, né? Ela é muito mal falada, né, pelos naturebas, então de vez em quando ela merece também alguns elogios. Bom, e o outro método é Shabda. E Shabda é o conhecimento que é revelado nas Escrituras, que estão definitivamente presentes nas Escrituras. Então, assim, nós temos Pratyaksha, Anumana, que podem ser de 2 tipos, indução e dedução, e temos também Shabda, que é a revelação das Escrituras. São os métodos básicos. Existem mais 7 que são estudados, mas que podem ser também assim condensados nesses 3. Prabhupada fala disso para explicar que o movimento Hare Krishna não é uma especulação. Isso é em Londres, né? Nessa conferência no auditório de Londres. Então, Prabhupada disse que o movimento Hare Krishna não é uma seita inventada por ninguém, mas sim a manifestação na era de Kali da relação entre a diva e a pessoa suprema, que se dá através de Bhakti.
E essa relação se chama de yoga. Então, Bhakti Yoga. Prabhupada explica isso e na introdução do Sri Ishopanishad. Então, aqui nós estamos vendo que Vasudeva é descrito como estando assolado pelo medo. Imagine um filho recém-nascido, o primogênito, e ele vai levar, então tem que levar porque ele deu a palavra dele. Ele era um kshatriya, ele não era um político como nós conhecemos hoje em dia. Ele era um kshatriya que tinha valores de kshatriya, entre eles a honestidade, a palavra, a honra à palavra dada, tudo isso. A mentira, se o medo é uma grande ameaça para a nossa entrega à consciência de Krishna, por não vermos o conhecimento sendo apresentado para nós no mesmo nível de paradigma que vemos todos os outros conhecimentos que aprendemos na vida, que é a base científica da metodologia laboratorial, como sabemos que hoje tudo funciona. Então, temos medo de nos entregar, temos medo de perder a nossa identidade individual, porque pensamos que vida espiritual, no máximo, é uma entrega a uma energia impessoal. Então, temos medo por perder essa forma e por ignorância, não nos aventuramos. Então, se o medo é a mentira, também nos faz criar receios, porque projetamos para o outro. Se eu sou capaz de mentir, ele também é capaz de mentir. Se eu minto, esse assim chamado mestre também mente. Então, eu também não tenho por que me render ou por que aceitar, porque a mentira também é assim. E Vasudeva não queria ser colocado nesse meio de pessoas que não honram com a palavra. O Bhagavatam conta, o livro de Krishna, 10º canto, conta uma história do rei Nriga. O rei Nriga era uma pessoa bem-sucedida, que dava caridade aos brahmanas, sendo ele um kshatriya, na posição correta de dar caridade aos brahmanas. Então ele dava caridade aos brahmanas, e certa vez ele deu caridade a um brahmana, deu uma vaca específica para um brahmana, uma bezerra já no ponto de adulta. E essa vaca foi levada pelo brahmana e ficou lá. Posteriormente, essa vaca fugiu do quintal do brahmana e voltou para o curral, para a Goshala do palácio do rei. Então, o rei não percebeu que era a vaca que tinha ido e deu a vaca para outro brahmana. Então, deu também de caridade para outro brahmana. O primeiro brahmana foi até lá e disse: ó, majestade, aquela vaca que o senhor me deu de presente provavelmente fugiu. Eu já procurei em toda a vizinhança e ela não está. Eu acredito que ela tenha voltado para aqui. Mas agora eu fiquei sabendo que o senhor doou essa vaca para outro brahmana e que ela veio de fato e que o senhor doou para outro brahmana. Então, como a gente pode resolver isso? Aí o Maharaj disse: olha, não se preocupe, eu compreendo. Isso deve ter voltado, parecida com as outras, eu não reconheci, dei. Eu vou lhe dar uma outra vaca no lugar. Ele disse: não, só quero aquela.
Aí o Brahmana disse, o rei disse, então tá bem, eu vou lhe dar 2 vaquinhas para você não reclamar, ficar satisfeito. Ele disse, não, eu só quero. Olha, eu posso lhe dar 10 vacas. Aí o Brahmana disse, mas eu já estava cuidando daquela, eu já tinha dado um nome para ela, eu já estava cuidando dela. Os meus filhos já estão apegados a ela, minha esposa cuida dela todo dia e eu quero levar ela de volta. Aí o rei disse, mas eu já dei para outra pessoa, eu lhe dou 100 vacas. O Brahmana disse, não, eu quero aquela vaca. Então o rei disse, eu não posso fazer nada. Aí ele disse, então eu vou amaldiçoar o senhor. O senhor vai nascer como um lagarto. O rei ficou em estado de choque. Mas o rei, antes que o rei dissesse qualquer coisa, o Brahmana pronunciou o mantra de maldição e amaldiçoou o rei. Com o tempo o rei morreu. Era um rei Vaishnava que dava caridade e fazia sacrifícios e fazia penitências, tudo corretamente. Quando o rei morreu, nasceu como um palácio, nasceu como um lagarto, e esse lagarto caiu num poço. Krishna quando era criança, Krishna e os meninos estavam brincando e então alguma brincadeira caiu dentro do poço. E eles foram tentar pegar e descobriram que ali dentro do poço tinha um grande lagarto que lutava para sair do poço. E ninguém conseguia tirar. Mas a solidariedade, a compreensão que o sofrimento da outra pessoa deve ser motivação para nós aliviarmos a pessoa daquele sofrimento. E considerando que pessoa não é só o ser humano, mas também toda a biodiversidade. Então os meninos diziam, Krishna, só você pode tirar aqui esse lagarto que caiu, ele está aqui caído dentro do poço. Se a gente não tirar, ele vai morrer. Aí Krishna retira ele. E quando Krishna retira ele, toca nele, põe para fora, ele aparece com a sua forma original. A maldição acabou. Porque havia junto com a maldição a bênção também, que ele só deixaria de ser um lagarto quando a suprema personalidade de Deus, Krishna, tocasse nele. E foi o que aconteceu. E ele explicou ali a história, eu era um rei, mas então eu fiz isso com a vaca, dei, o Brahmana se ofendeu, e aí tal. Então, a palavra é muito importante, a palavra de um Kshatriya, a palavra de um Brahmana é muito importante. Os Vaishyas, porque trabalham com Vanijam, que é o comércio, os Vaishyas têm permissão para dar um desviozinho da verdade. E Prabhupada contou isso em Vrindavana, quando os devotos começaram a visitar o shopping center de Vrindavana, que é chamado Loi Bazar. É uma rua cheia de lojinhas, lojas de roupa, doce baratinho, curta, dos brahmacharis, tem até roupa de sannyasi prontinha lá, só chegar e comprar. Saris de todo tipo e qualidade em Vrindavana, todo tipo de coisa, cante, japa, tudo que a gente precisa, tilaka, bem bonitinha, cheirosinha, e tanto tilaka do Radha-kunda como Gopi Chandana. A do Radha-kunda é mais escura, a de como Atma Nivedana usa, vocês já devem ter percebido. E Gopi Chandana, essa mais amarelada que a gente usa, que é perfumada, por isso é chamada de Chandana, Gopi Chandana, o aroma das gopis. Viu? Então, eles iam para lá e quando voltavam, o Prabhupada perguntava, então, como foi? O que vocês foram fazer hoje? Nós saímos e fomos no Loi Bazar e compramos roupa, tudo baratinho, Prabhupada dava risada.
tudo baratinho. Disse assim, o dono, o vendedor disse que quase não tem lucro. E nós acreditamos que quase não tem lucro, né? Como é que pode vender tão barato? O padre dava risada e disse, ele ali pelo menos tem 4, 5 vezes o custo, 4, 5 vezes de lucro ali do capital investido. E esses são os Vaishyas, eles têm um direito de dar essa mentirinha. Bom, em Kali Yuga todo mundo mente, né? Kali Yuga, o Brahmana, o Kshatriya, o Vaishya, o Shudra, todos mentem. Praticamente, Kali Yuga, a pessoa perdeu um pouco a noção de compromisso social, um pouco que vai cada vez piorando a situação. E eles mentem ainda que isso cause prejuízo para terceiros. Então aqui tem esse valor ético de manter a palavra que é mencionado e nós não podemos deixar de mencionar porque nós estamos construindo, ao estudar o Bhagavatam, nós estamos construindo o nosso caráter Vaishnava. E os valores Vaishnavas mais elevados devemos estar atentos para identificar e captar, internalizar e poder viver uma experiência Vaishnava rica, requintada, cheia de valores, como se descreve no Chaitanya Charitamrita, as 26 qualidades dos Vaishnavas. Então precisamos estar muito atentos para isso. Depois, o verso vai dizer que com muita dor ele entregou nas mãos de Kamsa seu filho primogênito, chamado Kirtiman. E no significado, Prabhupada vai falar de Namakarana, o samskara chamado Namakarana. Namakarana é o samskara que é feito no primeiro dia após o puerpério, após a mulher ter a criança, 5 dias, né, de puerpério, eu acho. Então, depois que a mãe teve a criança, 5 dias, então se faz essa cerimônia chamada Namakarana, que é a cerimônia de dar o nome. É o tempo que se chama o astrólogo calcula todas as influências positivas, todos os riscos que existem e qual o nome que a pessoa deve utilizar de acordo com o seu mapa astral para que sempre que for chamado ative auspiciosidade. Então, quando o pai coloca o nome do filho Krishna Dasa, que foi recomendado, tem que ser um nome forte da pessoa suprema, porque os astros não estão lá muito bem, não. Aí põe logo Krishna, aí põe logo o nome Krishna. E aí toda vez que o menino ouve Krishna, tem lá uma vibração pelo nome. E então, os malefícios que viriam dos astros são diminuídos. Eu dei o nome principal entre todos, né? Krishna. Mas isso é assim que ocorre. E o nome do menino era Kirtiman. Kirti significa fama. E man, aqui eu não sei como o significado, Prabhupada não diz o significado de Kirtiman, mas certamente tem algum significado. E então, Prabhupada fala que existem 10 diferentes samskaras. Alguns desses samskaras são realizados pelos pais. Quando nascemos, os pais devem realizar esses samskaras. Depois nós ficamos adultos e realizamos por conta própria o samskara, né? A iniciação espiritual, Harinama Samskara. Nós aceitamos o mestre espiritual, aceitamos a iniciação espiritual como um samskara para nossa própria purificação. Aceitamos voluntariamente. E depois, quando ficamos velhos e partimos desse mundo, o último samskara é feito por quem fica para nós. Então, os filhos fazem, os netos,
e as pessoas que ficam fazem esse samskara. Então, as atividades purificatórias devem existir ao longo da nossa vida. Não é à toa que no 18º capítulo Krishna vai dizer que yagya, sacrifícios, tapasya, penitências e dana, caridade, nunca devem deixar de ser feitos, porque purificam até as pessoas elevadas, avançadas, já purificadas. Então, durante toda a vida, nós precisamos fazer isso. E qual o jagya desta era? Harer Nama Eva Kevalau Kalau Nastyeva Gati Anyata. Não há outro caminho nesta era de Kali. Não há outro caminho, não há outro caminho. Falado 3 vezes. É cantar Hare Krishna e cantar Hare Krishna. Então esse é o sacrifício principal dessa era. E também nós sabemos que precisamos nos alimentar, então causamos um dano na sociedade consumindo outros seres vivos. Nós fazemos isso, né? Então, comemos vegetais que têm vida e às vezes comemos as sementes dos vegetais que poderiam produzir outros vegetais alimentares, como arroz, por exemplo. Comemos uma porção de arroz e cada grão daquele arroz poderia, se plantado, poderia dar centenas de outros grãos, que, se forem plantados, também se multiplicariam assim em proporções geométricas e alimentariam a sociedade. Então, tudo que vem no nosso prato deve ser consumido até a última existência no nosso prato. Esse é um princípio de sustentabilidade, não desperdiçar os alimentos. Então, tudo que vem no nosso prato, a nossa cota deve ser consumida, do começo ao fim. E então, para que este consumo de alimentos possa entrar na energia da sustentabilidade espiritual, ele precisa ser feito em sacrifício a Vishnu. Caso contrário, ele trará a semente do pecado, como Krishna diz no Bhagavad Gita também, né? Que os devotos se purificam porque comem alimentos previamente oferecidos a Krishna. E quem não faz isso come apenas pecado. Então esta máxima tem que estar presente na vida do devoto. Então ele faz sacrifício e tudo que ele come, tudo que ele bebe, ele oferece a Krishna. Então todos os alimentos são oferecidos a Krishna. Em toda casa de devoto tem um altarzinho. Quando não tem um altar bem bonitinho, com Shila ou deidade, ou uma foto do Panchatattva no lugar proeminente da casa, vai encontrar a foto do mestre espiritual em cima da geladeira do Grihasta, e aí ele termina de cozinhar e oferece: Gurudeva, por favor, ofereça isso a Krishna, e para a sua satisfação de todo o Parampará, para a satisfação de Krishna, que esse alimento se torne prasada. E aí ele oferece de acordo com os devidos mantras, e então ele pode comer e não estará comendo apenas pecado, ao contrário, estará se purificando. Um Vaishnava deve ter consciência dos perigos que existem neste mundo, os perigos de contaminação. Nós já trazemos uma base de contaminação, que ela, de acordo com o Jyotir Shastra, a literatura que descreve
a posição dos astros e traz a interpretação na forma da astrologia. De acordo com o Jyotish Shastra, quando a pessoa nasce, a sua carta astrológica está toda demarcada no céu. Demarcada, então, assim, de acordo com a posição dos astros. E é possível para uma pessoa perita nisso ler e saber quais são os perigos especiais e específicos que aquela pessoa vai ter enquanto vive nesta vida. Porque muitos perigos nós aprendemos em casa mesmo, com os pais, com a educação, com quem cuida da gente, na escola e tudo. Perigos que não entra na cozinha, não toque nas panelas quentes, cuidado, está quente, não vá lá fora sem agasalho porque está frio. Todas essas coisas a gente vai aprendendo. Mas tem algumas coisas que são reveladas através da nossa carta astrológica e os peritos podem identificar isso. Eles estudam através de pessoas genuínas e então eles aprendem genuinamente e podem interpretar também de maneira genuína. E assim nos ajudam. Então, nós precisamos estar atentos aos perigos, sejam aqueles gerais, né, que perigos gerais que encontramos em todas as situações, e sejam aqueles específicos para nós. Precisamos saber disso. E quando sabemos, podemos nos prevenir um pouco mais. E os samskaras nos ajudam a transitar nesta vida, diminuindo alguns perigos padrão que a gente não sabe, que talvez a carta não tenha revelado, ou que o astrólogo não viu, ou que a gente não consultou o astrólogo, seja lá o que for. Esses samskaras nos purificam. Por isso, quando recebemos Diksha, iniciação espiritual, nós consideramos, os Vedas consideram que nos submetemos a um segundo nascimento. O primeiro nascimento era aquele que ficou marcado e agora vem o segundo nascimento. Nascemos pela segunda vez quando aceitamos o mestre espiritual. Tudo isso deve ser levado muito a sério em nossa vida. Não precisamos ficar neuróticos, maníacos por purificação, como as pessoas que sofrem do transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, ou o que for, chamado TOC. Então, não precisamos ficar pensando o tempo inteiro em purificação de uma maneira obsessiva. Ao contrário, nós devemos nos render a Krishna sabendo que Ele vai nos proteger, porque são as atividades pecaminosas passadas que surgem na forma de sementes de desejos na nossa vida atual e que estão demarcadas lá em cima, e também as nossas atividades piedosas. Então, mas Krishna, na conclusão da Bhagavad Gita, vai nos dizer com toda clareza: Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshaishami masuchaha. Masuchaha, né? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu posso proteger você de todas as suas reações do passado, mesmo as reações piedosas que podem não ser positivas para o avanço espiritual, porque isso existe também, tá? Isso existe também. Então, Krishna vai nos proteger de tudo, mas nós precisamos nos render a Krishna, aceitar Krishna como o Senhor do Dharma, Dharmaraj, o Senhor do Dharma. Então podemos deixar o Dharma, todo tipo de Dharma em segundo plano e nos render a Krishna, aceitando Krishna como a pessoa, o comandante do nosso destino, a pessoa que pode
a quem podemos servir, e por criar esta relação de serviço, estamos com a nossa vida auspiciosa, encaminhada, com a nossa vida transcendental encaminhada e concluindo todas as etapas que nos levam ao samsara, ao ciclo de nascimentos e mortes repetidamente. Então, aqui o significado, Prabhupada trata dos samskaras, nos alerta para isso. Eu aproveitei para falar desses temas que são bem culturais, são falados no dia a dia entre todos nós. É um tema bastante interessante, faz parte das nossas conversas e rende. Esse tipo de assunto rende mesmo. Aí começamos a falar quais são os bons astrólogos, quanto ele cobra, quanto o outro cobra, e onde é que tem astrólogos que não são tão bons assim, que o astrólogo fez um cálculo que na verdade era para o hemisfério norte, mas fez a carta para a gente, mesmo a gente tendo nascido no hemisfério sul. Ah, meu Deus, gastei meu dinheiro e tudo, e depois não era bem assim e tal. Tudo isso a gente vai falar e falar e falar e falar, e muitas vezes a gente pode ir se afastando do propósito original do samskara. O propósito é criar facilidades para prestar serviço devocional puro a Krishna. Não é só para viver feliz, viver melhor, não. É para prestar serviço devocional a Krishna. Caso contrário, vamos, como diz um grande filósofo contemporâneo, vamos morrer saudável, morrer purificado. Assim vamos morrer saudável, vamos morrer livre dos perigos da vida, né? Vamos morrer mesmo, mas precisamos estar prontos para morrer em consciência de Krishna, para chegar Krishna diante de Krishna e dizer: finalmente estou aqui para servi-lo sem nenhum obstáculo. Por favor, aceite o meu serviço. Kim Karam, o que faço? O que é que tem para eu fazer aí? Então, essa posição é que a gente precisa estar bem atento para não se desviar com todos os traços culturais da vida, que são muitos, né? Política, sociologia, antropologia e lazer, todos são tópicos muito interessantes. Alimentação saudável, desenvolvimento vocacional, profissional, todos esses temas que são construtivos podem, às vezes, servir como armadilhas, e precisamos estar muito atentos para não perder o foco, para não perder a instrução de Krishna de que devemos ter Vyavasayatmika Buddhi, inteligência focada. Paramos por aqui. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, Maharaj, por favor. Aqui no Instagram tem 3. 3 perguntas da galerinha que vem no plano sutil, no plano virtual. A primeira pergunta é da Valéria. Ela está perguntando se samskaras também são as impressões mentais. Sim, são chamadas, as impressões chamadas também são chamadas de samskaras. A segunda pergunta é da Sundarangi. Ela está perguntando se o devoto deve procurar fazer seu mapa astrológico védico. Não existe uma injunção da ISKCON que diga que o devoto deve fazer. Mas um devoto maduro, que não vai ficar impressionado com a parte negativa do asha, e que não vai ficar orgulhoso com a parte positiva, que não vai se desviar para atividades fruitivas, fazendo um monte de sacrifício para semideuses, um monte de coisa para contra-atacar. Um devoto maduro que possa fazer isso, pode fazer, sim, com um astrólogo experiente, que faça parte de uma sucessão discipular experiente, que seja sério, que seja iniciado por Prabhupada, alguém que seja qualificado, né? Mesmo que não seja iniciado por Prabhupada, mas que tenha uma iniciação dentro da astrologia que garanta genuinidade, ele pode fazer isso. Mas ainda assim ele deve lembrar que
o que vier na mão dele pode ter imperfeições, porque tudo nessa vida é assim, especialmente nessa era que estamos vivendo. E a próxima pergunta é da Krishna Kirtan. Ela perguntou como as atividades piedosas prejudicam a vida espiritual. Quando a gente começa a ter benefícios, por exemplo, honra, glorificação. Ah, você canta muito bem, você é muito bonito, você é muito bonita, você toca mridanga muito bem. E aí a pessoa termina acreditando mesmo. Eu sou um Gandharva. Na vida passada eu era um Gandharva. Eu vim aqui por acaso, foi um descuido, escorreguei numa casca de banana abraçada, e vim parar aqui. Então a pessoa para de encontrar erros em si mesma, por causa do prazer, da felicidade, e relaxa no seu sadhana bhakti, relaxa na sua relação com o mestre espiritual, começa a se considerar igual ao mestre espiritual, não entende o que precisa ser compreendido em termos de etiqueta védica, etiqueta Vaishnava, não compreende, não estuda os livros, porque como já veio de outras vidas como devoto, várias vidas, eu era devoto, eu fui iniciado, eu nasci em família de Brahmana e tal, tudo mais que ele possa pensar de bom, isso são atividades piedosas de vida passada e às vezes atividades transcendentais, faz com que ele fique um pouco orgulhoso. E o orgulho antecede a queda. Então, o grande problema é o orgulho. O orgulho sempre precede, ela vem antes da queda. A pessoa começa a acreditar que é o bam, 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 dias depois está arrasado. Aí a Valéria perguntou, então pode ser positivo e negativo os samskaras? Valéria, é possível que exista uma diferença gráfica entre as duas palavras. E a diferença também de pronúncia. Eu não recordo agora a grafia de samskara como impressões que estão demarcadas já em nosso karma, nossa mente, ou atividade, as atividades purificatórias. Mas ela tem esses dois sentidos, mesmo que não haja grafias diferentes, elas têm sentidos diferentes, embora se completem. É preciso estudar dessa maneira. Samskaras são as impressões que estão dentro, e samskara são as atividades purificatórias que devemos fazer para nos livrar dos riscos e perigos, inclusive das impressões que estão dentro de nós. Hare Krishna. Muito obrigado pela atenção dos presentes, muito obrigado pela atenção dos virtuais, nomes muito queridos, conhecidos, todos os nomes que foram falados, que fizeram perguntas, pessoas queridas. Muito obrigado a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.